Bom dia, meus queridos irmãos. É uma alegria estar aqui novamente. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje é um dia especial, Dia das Mães, e nós queremos parabenizar todas as mães. Que Deus possa continuar abençoando suas vidas. E nós vamos ler um texto, trabalhar um texto que se encontra no capítulo de 1 Reis, capítulo 3 de 1 Reis, os versos 16 a 27. É um texto conhecido de um fato ocorrido no período bíblico que traz, foi dentro do contexto quando Salomão assume assim o reinado de Davi, seu pai, e ele senta no trono, torna-se rei em Israel e também em Judá. E ele vai até o Monte Gibeon e oferece lá 1000 sacrifícios em gratidão a Deus. E lá no monte, como os sacrifícios demoraram muito lá, ele dorme lá e ele, num sonho, Deus vem a se revelar e conversar com ele. E Deus pergunta a ele o que ele deseja. E ele pede sabedoria. Ele diz que era apenas uma criança para dirigir um povo tão grande como este. E ele pede a Deus sabedoria. E Deus então concede a Salomão não só a sabedoria, mas também a paz entre seus inimigos e também muita riqueza. E ele vai dizer que no texto que ninguém em toda a terra foi mais sábio do que Salomão. E ele teve, em relação aos outros reis, ninguém teve tanta riqueza quanto Salomão. E logo após acontecer isso, há um fato bem interessante que é destacado pelo autor de 1 Reis sobre o que aconteceu, para não só em demonstração da ação de Deus, da sabedoria divina sobre Salomão, mas um fato que há um destaque sobre em relação a duas mulheres. E o texto diz o seguinte: então 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão, e apresentando-se diante dele, uma das mulheres disse: meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, e enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu havia dado à luz. Então outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho. O seu é o que está morto. Não, respondeu outra. O que está morto é o seu filho. O meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: esta diz: o que está vivo é o meu filho, e o seu filho que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: tragam-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei, e o rei disse: cortem o menino que está vivo em 2 partes, e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: meu senhor, dê a ela o menino vivo, não o mate de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será meu nem seu. Podem cortá-lo ao meio. E o rei disse: entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Essa história é bastante conhecida. Isso é claro, tanto em toda Jerusalém, com toda a Judéia ali, em toda a região.
Isso exaltou a sabedoria de Salomão, a sabedoria que foi concedida por Deus a Salomão. Mas nós queremos destacar alguns pontos que são bem interessantes nesse contexto, que está em destaque de forma diferenciada, embora esse contexto seja histórico, trazendo um fato que ocorreu dentro da história de Israel, dentro da história do reinado de Israel, após Davi ter morrido e a Salomão ter assumido o trono. Mas não só a questão da sabedoria de Salomão foi ressaltada, mas é ressaltada dois pontos interessantes que eu gostaria de trazer nesta manhã, que tem a ver com este dia. Primeiro, eu gostaria de dizer que quem teve a experiência da maternidade sabe de forma instintiva qual é o seu filho. O cheiro, o som do choro, a suavidez da pele, os pequenos movimentos, os gestos. Até a mãe que não provou o ato de gerar o filho, o seu próprio filho no ventre, mas que o recebeu com alegria com o filho, ao ter o contato com a criança, deixa aflorar também esses seus instintos maternais, esses instintos mais profundos dessa maternidade, e venha perceber de forma instintiva também esses mesmos sentidos, esses mesmos detalhes no recém-nascido. Então, a mãe, ela vem a perceber esses detalhes. A gente pode ver isso também na questão quando tem filhos gêmeos. A mãe, ela sabe identificar perfeitamente quem é um filho e quem é o outro. Embora a gente não consiga perceber, não é? Às vezes a gente espera o filho crescer para tentar ver alguns detalhes, mas mesmo assim, ela sabe distinguir quem era aquele filho e quem é o outro. Ela sabe muito bem distinguir os dois, porque a mãe, esse contato materno, esse envolvimento materno dela com o filho, traz essa percepção assim tão aguçada que a gente não consegue ver, não consegue perceber. E ela sabe distinguir quem é um filho e quem é o outro. Esse texto, como eu falei, é um texto histórico, né? Relata esse agir do rei dessa forma, demonstrando a sabedoria, mas esses detalhes que ressalta agora. O primeiro detalhe: a mulher que veio a levar a questão a Salomão era a verdadeira mãe da criança. Podemos perceber isso nos detalhes relatados por ela, da forma que ela vem trazer, do acontecido, a angústia que ela vem colocando, jogando naquele momento diante do rei, para que o rei tomasse aquela decisão, resolvesse aquela questão. Não é? Então, aquela forma, aquela firmeza, a forma firme dela declarar o acontecido, os fatos, vem demonstrando. Quando ela chega, a gente em detalhes e falando sobre isso. E ela cita: onde eu dei a luz ao meu filho, nós estávamos juntas. Nós duas só estávamos ali, somente. E ela vai colocar aquele detalhe que ela, por certo, imaginou, ela não viu, mas ela imaginou que ela, pela madrugada, a outra foi lá e trocou o filho. Viu seu filho morto e trocou o filho pelo da outra. Mas ao levantar, tentar dar de mamar, ela percebe e ela vê: meu filho está morto. Então aquela angústia vem sobre ela, ela fica naquele desespero, fica imaginando isso. Mas quando amanhece, quando ela pode ver melhor os detalhes do que estava acontecendo, porque não estava mais escuro, então ela percebe a diferença e ela consegue discernir perfeitamente quem era o seu filho. E ele vai dizer no verso 21: porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Uma mãe sabe muito bem isso. Sabe essa diferença. Sabe esse detalhe. O segundo detalhe, quando o rei vem declarar a sentença. Depois daquilo todo, aquele movimento, as pessoas lá querendo saber o que ia se fazer e o que o rei ia decidir em relação a isso. Né? Era uma questão que poderia muito bem não ter sido levada ao rei. Não tinha necessidade disso. Mas, por algum motivo,
Deus permitiu que assim fosse feito para que chegasse uma decisão à questão, tanto para demonstrar a sabedoria de Salomão que ele tinha dado, que Deus tinha dado a ele, como também para demonstrar esses aspectos bem interessantes no texto em relação a estas mulheres. O segundo detalhe é justamente quando o rei Salomão declara, faz a sentença, quando ele pede para trazer espada e manda dividir a criança ao meio. Então, a reação das duas mulheres logo é percebida. Uma delas não se importa, manda que corte, não vai ser meu nem teu, porque, na verdade, aquela criança, ela não tinha sentimentos por aquela criança, porque ela não tinha gerado aquela criança. Porque a sua realmente morreu. Então ela não gerou aquela criança, então ela simplesmente tinha roubado a criança, mas como a questão estava ali, não se importava porque ela não tinha apego àquela criança. Porque a criança não saiu dela, não foi gerada por ela. Ela sabia que aquela criança não era o seu filho. Então ela não tinha apego algum. Mas a outra não. Ela, quando ouviu essa sentença do rei, o texto diz que seu instinto materno aguça naquela hora, e aquela questão, aquele pensamento de sobrevivência, manter a sobrevivência do seu filho, é despertado rapidamente, que ela prefere perder o seu filho ao vê-lo morto sem vida. É melhor que o seu filho viva com outra mãe, que não seja ela, mas que possa crescer, mesmo aos olhos distantes da verdadeira mãe que o ama. Ela prefere que isso aconteça ao perdê-lo para sempre. E o texto diz que, na forma bem detalhada, então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo. E disse: dê a ela o menino. Esse outro detalhe é bem acentuado pelo autor quando vem demonstrar aí esse sentimento de amor materno, esse amor assim, que é tão grandioso em relação à mãe e o seu filho. Qual mãe não se sacrificaria pelo próprio filho? Que mãe não deixaria de alimentar-se a si mesmo para que o seu filho pudesse assim se alimentar? Qual mãe não salvaria seu filho, arriscaria sua vida, se colocaria na frente do perigo para salvar o seu filho, e mesmo sabendo que perderia a própria vida? Então esse sentimento de amor é muito forte, muito grande, que uma mãe tem pelo seu filho. Só que, percebendo esse detalhe, vendo isto, me ocorreu um fato que aconteceu também no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Quando o povo de Israel estava no sofrimento, dizendo que Deus não tinha esquecido deles, Deus não se preocupava mais com ele, e Deus chama a atenção do povo a ouvir esses lamentos e responde para ele através do profeta. Diz o Senhor: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Embora a gente tenha visto esse amor tão grande da mãe ao ponto de ela preferir que seu filho ficasse com outra mulher, que não fosse ela, mas para que ele tivesse vida, o amor de Deus é maior ainda. O amor de Deus é incondicional. Tão grande o amor de Deus é que João vai dizer que Deus é amor. E o próprio Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 3,16, que esse versículo é conhecido por nós muito bem, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. O amor de Deus é incondicional. É algo que a gente não consegue imaginar, o tamanho desse amor. E é um amor bem maior do que o amor desta mãe.
Um amor bem maior do que a gente pode imaginar. Neste dia de hoje das mães, nós podemos refletir isso, perceber através desse texto também, desse amor incondicional da mãe pelo seu filho, em querer proteger o seu filho da morte, rejeitando o seu filho para outra pessoa, mas para que ele mantesse a vida. E mesmo assim, esse amor ainda não se compara ao amor de Deus. Um amor tão grandioso. E a gente vê essa diferença porque Deus enfatiza muito bem. Ainda que esta mãe viesse a se esquecer do seu filho. Não quer dizer que ela esqueceria, mas ainda que ela viesse a esquecer, Deus diz, eu não me esquecerei de você. Hoje, nesse dia das mães, nós lembramos destas mulheres maravilhosas. Filhas, esposas, avós, bisavós, mães, que merecem com certeza nosso carinho, nosso afeto, nossa consideração. Mesmo elas que exalam este amor maternal tão intenso, mas são reflexo do amor maior derramado por nós. O amor que não esquece, que dá o único filho para a morte, para nos trazer vida e vida eterna. Então possamos assim refletir no dia de hoje, lembrando dessas mães, mas lembrando de alguém que está acima delas, que as criou também, que derramou um pouco desse amor grandioso sobre elas, mas que tem um amor muito maior, o nosso Deus. Lembremos realmente de todas as mães, mas lembremos ainda desse amor incondicional, esse amor incondicional de Deus que nos sustenta todos nós, um amor que dá vida e vida eterna. Que o Senhor nos abençoe.